Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma reflexão sobre Apocalipse capítulo 11. Eu sei que o título dessa leitura é As Duas Testemunhas. Muito tem se falado sobre as duas testemunhas, sobre o que elas representam, quem são essas duas testemunhas. Muitos dizem que é Moisés e Elias, Enoque e Elias, outros dizem que é o Novo e o Velho Testamento. Tem várias interpretações sobre quem são essas duas testemunhas. Mas eu acredito, meu amado, que esses dois profetas, aqui simbolizado pelas duas oliveiras e pelos dois catiçais, isto nos faz lembrar a profecia que Deus deu ao profeta Zacarias, usando também a mesma imagem, usando as mesmas figuras, só que lá no profeta Zacarias, essas duas oliveiras, ela representavam Zorobabel, o rei de Jerusalém, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então essas duas oliveiras representavam esses dois homens, essas duas autoridades de Israel, a autoridade civil e a autoridade espiritual. Zorobabel como governador e Josué como sumo sacerdote. Então essas duas oliveiras lá de Zacarias, elas representavam esses dois líderes de Israel. O líder da nação de Israel, representando a política, o governo de Israel, e o líder do sacerdócio, representando a vida espiritual de Israel. E aqui também usa a mesma figura, fala de duas oliveiras e também fala de dois catiçais. O catiçal lá no livro de Zacarias representa o povo de Israel. E aqui no livro de Apocalipse nós vemos que o catiçal representa a igreja espiritual de Jesus Cristo, representa a igreja cheia do Espírito Santo, representa a igreja como luz deste mundo. Então a igreja é como um catiçal, é como um luzeiro que resplandece a luz de Deus, resplandece a luz de Jesus, resplandece a luz do Evangelho do Senhor Jesus. O catiçal representa a igreja, representa o povo de Deus. E aqui, o catiçal está representando duas autoridades, a autoridade civil e a autoridade espiritual. Igual Deus mostrou ao profeta Zacarias. E esses profetas, eles vão profetizar na cidade de Jerusalém. Esses profetas serão os últimos profetas que Deus vai enviar a Israel para trazer a mensagem de Deus antes da vinda de Jesus. É Deus chamando o povo de Israel, chamando todos os judeus da terra, para que se arrependam e possam confessar Yeshua como o Mashiach,
Jesus de Nazaré como o verdadeiro Messias. Eles vão trazer essa mensagem, chamando todos os judeus de todo o mundo, de todas as nações, chamando eles para o arrependimento, para que eles reconheçam o grande pecado que eles cometeram, quando eles rejeitaram Yeshua, o Filho de Deus, como o Mashiach. E a Bíblia diz que eles estarão vestidos de pano de saco, ou seja, eles estarão se humilhando, eles estarão vestidos de vestes de humilhação. Isso quer dizer que esses dois líderes vão estar se humilhando, reconhecendo que eles, como parte do povo de Israel, os seus pais rejeitaram Jesus, rejeitaram o Mashiach, o verdadeiro Mashiach de Deus, Yeshua. Eles rejeitaram, então, esses dois profetas, vestidos de pano de saco, ou seja, se humilhando, reconhecendo o grande pecado que o povo judeu cometeu, ao ter rejeitado Yeshua como Mashiach, ao ter rejeitado o Filho de Deus, o único que poderia salvá-los. É verdade que uma pequena parte do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu, aceitou Jesus. Porque nós sabemos que todos os apóstolos eram judeus. E a maioria dos membros da igreja de Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério aqui na terra, eram judeus, eram israelitas. Mas depois da ressurreição, Jesus enviou os seus apóstolos para que eles fossem também aos gentios e chamassem os gentios para fazer parte do reino. Primeiro, Jesus foi ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo judeu, e os chamou para fazer parte do reino de Deus. Aqueles que o aceitaram foram recebidos por Deus como seus filhos. E muitos não o aceitaram, mas os que aceitaram foram chamados filhos de Deus. Então, depois da ressurreição, Jesus mandou seus apóstolos ir em direção aos gentios e chamá-los para participar da mesma salvação que Deus ofereceu a Israel. Agora Deus estava oferecendo ao povo gentio para que eles, através do Senhor Jesus, através de Yeshua, o verdadeiro Mashiach, eles pudessem entrar no reino de Deus. Esses dois profetas vão profetizar dentro da cidade de Jerusalém que Yeshua é o Mashiach, é o único e verdadeiro Salvador. Eles vão chamar o povo de Israel ao arrependimento, para que eles possam se arrepender e reconhecer o grande pecado que eles cometeram ao ter rejeitado Jesus, ao ter rejeitado Yeshua como seu Mashiach. Esses profetas vão profetizar antes da vinda de Jesus, convidando todo o povo de Israel, convidando todos os judeus do mundo inteiro a se arrependerem e a confessarem Yeshua como Mashiach, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Esses serão os últimos profetas que Deus vai enviar na terra para chamar o povo de Israel, não somente o povo de Israel, não somente os judeus, mas para avisar os crentes em Jesus Cristo em todo o mundo que Jesus está voltando, está chegando para implementar o reino de Deus na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. E essas duas testemunhas, esses dois profetas, eles têm poder de profetizar sobre nações.
quando eles profetizarem, não vai ter chuva. Se eles profetizarem, tem lugares onde as águas se tornarão em sangue, e até pragas virão sobre as plantações. Se eles profetizarem para uma nação, se eles profetizarem para um povo, a palavra que sair das suas bocas vão se cumprir. Então, por isso que muitas nações vão ficar temerosas, porque o que eles falarem vai acontecer. Então vai acontecer vários fenômenos no mundo inteiro. As nações que eles profetizarem, começando de Israel, vai acontecer. O que eles profetizarem vai acontecer. Por isso que o mundo vai ficar assustado. O mundo vai ficar temeroso com esses dois profetas. Porque o que sair da boca deles, Deus vai fazer cumprir. Mostrando que eles são profetas de Deus. E nações do mundo inteiro vão ficar aterrorizadas com medo desses profetas. Porque vão ver o que eles falam vai acontecer. E o mundo vai ficar assustado. Porque os fenômenos que eles declararem que vai acontecer nas nações vão acontecer. Vai se criar um grande temor de muitas nações. E as pessoas vão ficar com medo desses profetas. Mas aí, amado, a besta, que no tempo desses profetas vai estar reinando, vai se tornar um líder de muitas nações. E este líder, ele vai dominar Israel. Ele vai ter um controle sobre a nação de Israel. E ele vai matar as duas testemunhas. Ele vai matar os dois profetas. E esses profetas vão ficar mortos lá na grande praça da grande cidade que nós sabemos que é Jerusalém. Eles vão ficar expostos na praça dessa cidade. E povos de muitas nações, ao saberem da morte desses dois grandes profetas, vão comemorar a morte desses dois profetas, porque eles vão ser considerados, né, como pessoas não gratas, pessoas que causaram medo, pessoas que deixaram nações apavoradas, povo, né, temeroso. Porque, meu amado, é isso que está acontecendo. O amor a Deus está sendo tirado do coração do ser humano. Nós temos visto muitos escândalos nas religiões. Temos visto muitos escândalos dentro da igreja chamada Igreja de Jesus. Quantos escândalos estão acontecendo? Então o evangelho está sendo blasfemado, o evangelho está sendo ignorado, o evangelho está sendo atualizado. Estão querendo mudar o evangelho cada vez mais. Pecados que a Bíblia condena, igrejas evangélicas não estão condenando mais, estão aceitando. Agora eu pergunto, quem são os pastores, quem são os apóstolos, quem são os bispos que têm poder de desfazer a doutrina bíblica? Quem são eles para poder aceitar e não aceitar? Nós devemos obedecer a doutrina da palavra de Deus. Nós devemos obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo que ele deu através dos seus apóstolos. Jesus deu ordenanças, deu mandamento aos seus apóstolos para como eles deveriam ensinar a igreja. E o que está acontecendo? Estão transformando a igreja, estão tendo autoridade para mudar a doutrina do Senhor Jesus, como se eles tivessem este poder para poder mudar a igreja. Então, meu amado, é o que vai acontecer.
Jesus está voltando, Jesus está chegando. Hoje, nós vemos a Jerusalém moderna, a Jerusalém de hoje, é coisa para a gente pensar. Eu vou estar trazendo a segunda parte dessa palavra. Quando as duas testemunhas vão ressuscitar e uma parte da cidade de Jerusalém, ela vai desmoronar. Então, vamos para a segunda parte, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado.